Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e neste vídeo eu vou falar sobre o workflow nas passarelas da moda, que é o pacote de pré-definições e pincéis do Lightroom Brasil para fotografia de moda, seja ensaios externos, seja ensaios em estúdio. Neste pacote você vai encontrar mais de 120 presets, pré-definições, e mais de 20 pincéis aí para o seu trabalho, para atender suas necessidades. E sempre naquele esquema que a gente já conhece, né? Tudo separadinho, tudo organizado aqui na pasta, com as pré-definições tudo em um, que são aquelas pré-definições completas, e depois as pré-definições modulares, aquelas pré-definições que a gente pode combinar para chegar num efeito bem pessoal, um efeito do jeito que a gente quer. E para começar vou trabalhar com esta primeira foto, e vou trabalhar com uma pré-definição dessa seção 11, que é a Vintage Fashion, que é uma seção de moda, mas com um toque mais vintage, com color grade mais interessante, com cores distorcidas, caso você queira um efeito um pouco mais ousado aí para o seu trabalho. E vou começar, no caso, com uma pré-definição chamada Nas Montanhas. Vou clicar aqui, ó, e você já vê o efeito. Ela traz uma intensidade aqui para a roupa da modelo, trazendo essa tonalidade de salmão, de rosa, dá um destaque no batom, e toda a área verde da minha cena da vegetação sai um pouco e joga todo o teu olhar, todo o teu foco aqui na modelo, né? Você tem o foco todo na modelo e diminui um pouco o foco do cenário aí, dando um efeito bem interessante. E para finalizar, para arredondar esse trabalho, ainda vou utilizar uma pré-definição de vinheta aqui na seção 7 vinheta. Eu vou utilizar a vinheta preta média e vai escurecer um pouquinho as bordas aqui, ó, tirando principalmente aquela zona de claridade, aquele hotspot bem intenso que eu tinha aqui, e joga a visão ainda mais para cima da modelo. Vamos fazer um antes e depois então? Vou apertar o Tab aqui, vou esconder a barrinha de baixo, a barrinha de cima, e ó, barrinha aqui, antes, depois, e vou fazer um lado a lado aqui, ó. E aí é legal para você notar como a gente consegue um efeito bem interessante com basicamente 2 cliques, duplicação de duas pré-definições aí, a pré-definição nas montanhas e também uma vinheta. Imagina que você tem todo um ensaio neste local com esta roupa e você pode tratar todas essas imagens rapidamente, sem nem ter a necessidade de fazer ajustes pontuais ou específicos, nem nada do tipo. Beleza? Vamos passar para a nossa próxima foto então. Para essa segunda foto eu trouxe uma foto aí com um modelo masculino, porque a gente fala moda, acaba pensando direto em modelos femininas, né? Então temos um modelo masculino aí também para aplicarmos um tratamento. E neste caso eu vou começar com a pré-definição da seção 10, que é a seção Fashion de moda, e vou começar com uma pré-definição chamada Dorian, que vai me dar um tom aí mais amarelado para minha cena e mais claro e tudo mais. Tá? E vou aplicar aquela mesma vinheta novamente para controlar essa área externa que está ficando muito clara e jogar o meu olhar para cima do modelo. Então ali na seção 7, que é a seção de vinheta, vou aplicar a vinheta preta média e dar esse escurecimento aqui. E para finalizar os ajustes gerais, eu vou aplicar uma pré-definição na área de tonalizar chamada vermelho médio, que por padrão ela joga os vermelhos da cena em direção um pouco mais ao laranja. E aí vai ajudar a reduzir aqui, ó, o avermelhado no rosto do modelo. Então vou aplicar aqui, ó, e você já vê que traz o rosto do modelo mais para essa tonalidade mais quente, mais amarelada e tudo mais. Então feito isso, agora eu vou fazer os ajustes gerais. Para começar eu vou tirar um pouquinho de exposição e vou reduzir um pouquinho os realces para controlar um pouquinho mais a amplitude dinâmica da minha foto. E agora eu vou fazer um ajuste pontual utilizando os pincéis de ajuste localizado. E neste caso, vou utilizar aqui um pincel que acompanha o pacote nas passarelas da moda, que é o Suavizar Pele. Vou utilizar ele aqui na pele do modelo. Então eu vou utilizar ele e eu quero mostrar para vocês exatamente como é que a gente pode fazer para controlar esse ajuste, que nem sempre a gente quer tão suavizado assim. Ó. Vou fazer a aplicação aqui, vou fazendo a aplicação na pele do modelo, lembrando que a gente evita as áreas que a gente quer preservar os detalhes. Então eu não vou passar em cima, por exemplo, da linha do cabelo dele, eu não vou passar em cima das sobrancelhas, que eu quero manter o destaque, né? Não vou passar em cima da barba dele. Então eu vou controlar onde eu vou fazer essa aplicação, porque eu quero fazer este efeito apenas nos locais onde eu quero suavizar realmente a pele, eu não quero tirar detalhes. Mas neste caso aqui,
acaba que eu fico com a pele lisinha demais, e aí não combina muito bem com este modelo, assim, por causa da barba, do visual que a gente quer para a imagem. Então eu quero reduzir a intensidade desse pincel. E aí, ao invés de eu reduzir cada um dos deslizantes responsáveis pelo efeito, eu venho aqui, ó, no lado do menu onde eu tenho esse triângulo aqui, essa setinha, e clico. E todos os deslizantes viram um único deslizante chamado intensidade. E aqui eu controlo a intensidade do pincel como um todo. Então eu posso aumentar ou reduzir a intensidade. Então vou deixar ele bem mais fraquinho aqui, só para dar uma suavizada na pele, mas não exagerar, não tirar todos os detalhes da pele do modelo. Isso serve para qualquer pincel de ajuste. Você aplicou o ajuste e não gostou do resultado porque ficou muito exagerado, a gente clica naquele triângulozinho, vira o deslizante intensidade e a gente faz os ajustes necessários. Vou dar um tab aqui, ó, antes, depois, e vou pôr lado a lado também. Ó, e aí nós temos uma foto aí com uma característica um pouco mais agressiva e mais interessante. Vamos passar para uma terceira imagem então? Para essa terceira foto, pensei em fazer um efeito um pouco mais agressivo e aí mostrar como podemos utilizar o pincel para reduzir o impacto dele nas áreas em que ele passe da conta, né? Então eu vou utilizar aqui uma pré-definição da área Vintage Fashion chamada Selvagem, que vai aí dar uma ampliada nos meus azuis e vai dar uma saturada em algumas cores e vai deixar minha imagem com uma aparência bem mais agressiva. E eu gosto do resultado que tem na roupa, eu gosto do resultado que tem na grama. Quer ver? Olha só. Vamos ver o antes e depois. Olha como a grama fica mais... A grama, no caso, essas folhas jogadas por cima da grama, né? Olha como tudo ganha cor, ganha intensidade e ganha detalhe. Mas por outro lado, eu não gosto do impacto que tem no rosto da modelo, porque acaba destacando demais a maquiagem dela e ficando um pouco intenso demais. Então, nesse caso, eu vou fazer o ajuste com o pincel localizado e vou utilizar o pincel Fashion Desaturar, que é remover a saturação, ou seja, reduzir a intensidade das cores, né? Então eu vou passar isso na pele dela. Ó, posso começar por aqui, posso vir aqui no braço dela e vou aplicando esse ajuste e reduzindo o impacto dessa saturação que o meu efeito dá. Eu vou reduzindo o impacto dele no rosto dela. Então vou aplicar aqui no braço. Mas Rafa, não está reduzindo demais? Tá, mas lembra o que a gente fez quando a gente fez o tratamento de pele? Vou fazer a mesma coisa. Então eu aplico o efeito, né? É até bom o efeito exagerado porque eu vejo exatamente onde eu apliquei. Inclusive eu posso pegar a tecla Alt aqui, né, ou botar no apagar aqui e reduzir o tamanho do pincel e trazer de volta o efeito no lábio, por exemplo, porque eu não quero tirar a saturação do lábio. Então eu vou clicar aqui, ó, e eu tenho a intensidade do efeito. E novamente eu posso encontrar aqui o resultado que eu quero, que não é nem de mais, nem de menos, né? Eu quero reduzir a intensidade, ó, mas também não quero deixar a pele dela totalmente descolorida. Então vou reduzir aqui um pouquinho mais. E aí eu tenho, ó, o resultado que eu quero, a pele dela não tão intensa ali. Então vou fechar o pincel e vamos fazer um antes e depois. Tecla Tab aqui. Antes, depois, e vamos fazer lado a lado também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha demonstrado aí alguma das coisas, né? Imagina, não é tudo, porque estamos falando de um pacote com mais de 120 pré-definições para você utilizar em fotografia de moda. Se você tiver interesse em conhecer e adquirir este pacote de pré-definições, este workflow, visite a gente lá no site www.lightroombrasil.com.br e conheça este e outros workflows que nós temos disponíveis lá. Espero que vocês tenham curtido então e vejo vocês aí em um próximo vídeo.